Imagina bagunçar tanto as linhas do tempo de vários universos que agora todos os heróis desses universos estão lutando juntos contra ti. Foi exatamente isso que o Dr. Doom fez. E eu vou resumir a história toda dessas temporadas neste meu mais novo vídeo de resumindo histórias de jogos para que você não precise jogar. E esse aqui é um jogo que eu digo, se você se estressa muito rápido, não jogue. Ou jogue, porque tem personagens que a gente gosta, né? Mas antes de eu resumir essa história, eu quero saber, vocês têm interesse em squad reunido, call limpa e gameplay sem lag? Pois vem pra Exit Lag. Eles estão com 50% off, mais 3 bônus de 30 dias para somar 15 meses de conexão perfeita. Então não perde tempo, acessa pelo link aqui da descrição e usa meu cupom SABRA para garantir por tempo limitado. Marvel Rivals é um hero shooter desenvolvido pela NetEase, lançado no ano de 2024, que logo estourou de cara e se tornou um dos gigantes desse gênero de jogo, junto de Valorant e Overwatch. Inclusive, tem uma grande rivalidade entre esses dois jogos. Mas além dessa estrutura de jogo que traz personagens memoráveis e muito queridos pela comunidade, tem toda uma história narrativa sendo contada por trás e hoje eu vou resumir ela pra vocês. A temporada 0, Doom's Rise, é basicamente um prólogo. Ela não tem uma conclusão definitiva quando a season acaba, e ela meio que traz pra gente várias histórias em paralelo que vão se desenvolvendo em um grande arco de vários personagens. A história então do jogo começa com Victor Von Doom, o Dr. Doom, que ficou obcecado pela ideia de controlar o tempo e acredita que um antigo feitiço do Darkhold chamado Vampiric Verses foi responsável por imortalizar o Drácula e fazer com que ele controlasse o próprio fluxo temporal, que é algo que ele quer muito. Com isso, o Dr. Doom invade o Sanctus Sanctorium para exigir que o Doutor Estranho lhe entregue o Darkhold, mas o Doutor Estranho se recusa e eles travam uma batalha. E percebendo o perigo dessa batalha e do plano do Dr. Doom, o Doutor Estranho acaba escondendo o Darkhold no plano astral. Com isso, o Dr. Doom faz uma grande ameaça, que se ele não conseguir o Darkhold, Nova York vai ser colocada debaixo de uma grande calamidade. Com isso, sem conseguir então o Darkhold, o Dr. Doom vai atrás do Khonshu, o deus egípcio da lua, e exige que o Khonshu coloque a cidade de Nova York em uma noite eterna para que ele possa estudar os vampiros sem precisar daquele livro, o Darkhold. Obviamente, o Khonshu acaba rejeitando essa ideia do Doom e manda ele embora do seu domínio. Porém, ele nota que esse pedido do Dr. Doom era bem perigoso, então ele vai atrás de uma outra alternativa além do Darkhold para impedir essa catástrofe, sendo então a fórmula de Montesi, que faz com que os vampiros sejam eliminados de forma definitiva. E todo esse arco do Dr. Doom com o Khonshu é bem importante para a próxima temporada, para a temporada 1. Com toda essa situação, acaba acontecendo um emaranhado temporal que faz com que o Dr. Doom do ano de 2099, que é uma versão futurista do Victor Von Doom, acabe descobrindo quase ao mesmo tempo que o Dr. Doom da linha temporal principal sobre como controlar o fluxo de espaço-tempo. E quando ambos acabam ativando os seus experimentos ao mesmo tempo, isso acaba numa catástrofe gigantesca, com linhas do tempo se colidindo, universos desaparecendo, outros universos se fundindo e novas realidades chamadas de Chronoverses surgindo. E é justamente esse boom dos dois experimentos acontecendo ao mesmo tempo e bagunçando toda a linha temporal que faz com que o jogo exista, pois agora os personagens unidos enfrentam suas próprias versões. Então, um Homem-Aranha sabe que vai enfrentar em algum momento um outro Homem-Aranha de um outro universo e assim por diante. Então é por isso que quando a gente tem as batalhas 6x6, a gente pode ver o mesmo personagem que a gente está jogando no time inimigo, porque todos eles se enfrentam em algum momento. Com isso, surge o nascimento do Chronovion, que é um cristal muito forte e capaz de controlar o espaço, o tempo, unir e desunir universos, e é o ponto-chave que quase todos os vilões das temporadas do jogo estão atrás, sendo o recurso mais importante e que dá a continuidade para as temporadas seguintes a partir da temporada 0. E é aqui que uma das personagens mais importantes do jogo surge. Galacta, filha de Galactus. Well, you can't expect to win them all. Ninguém aguenta mais ouvir a voz dela, né?
A Galacta é a primeira que entende a gravidade do que está acontecendo e vai atrás de entender toda a situação e tentar ajudar as pessoas. Ela acaba descobrindo que ela consegue se alimentar do Cronovion sem que isso afete ou destrua outros universos. Mas se o caos continuar, ela sabe que muitas coisas ruins podem acontecer. Então ela acaba tomando algumas decisões para impedir que outros universos sejam destruídos, como protegendo algumas linhas do tempo, impede que algumas dessas linhas colapsem e espera que os personagens, ou seja, os heróis que ela conseguiu salvar, consigam achar uma solução para resolver esse problema. Na prática, ela meio que se torna a guardiã desses universos e a nossa chave de esperança para conseguir resolver todos os problemas criados pelo Dr. Doom. Com isso, a gente já meio que vê a temporada 1 afetando algo que vai ser importante na temporada 2, que é Krakoa. Aqui, Krakoa é deslocada do seu local original por conta do emaranhado temporal e acaba indo para outra realidade paralela. Ao mesmo tempo, versões alternativas de alguns personagens mutantes, como a Emma Frost, o Magneto, a Wanda, a Tempestade e outros personagens, acabam coexistindo entre si neste mesmo universo. Nisso, a Wanda explica que existem outros mutantes espalhados por outros multiversos e eles podem desaparecer a qualquer momento. Com isso, o Magneto ajuda ela a criar uma versão do cérebro alimentada pelo caos para tentar localizar e salvar esses mutantes por meio dessas linhas do tempo. E assim acaba se criando um grande exército muito importante para a continuação desse arco na temporada 2, Hellfire Gala. Enquanto isso, no multiverso das variantes do Homem-Aranha, a Penny Parker está responsável por cuidar do Master Waver e do Aranha Zero, que são responsáveis por proteger a teia da vida e do destino, que por conta dessa intromissão do Dr. Doom, está se rompendo aos poucos. Com isso, o Doom 99 acaba enviando Doombots para tentar conquistar esse lugar e tentar controlar o tecido do multiverso. Com isso, o Spider-Zero acaba convocando versões alternativas de si próprio para tentar proteger o local e reparar os danos feitos pelo Doom 99. Com isso, aparecem várias outras histórias paralelas para mostrar como toda essa situação está afetando a vida de vários outros heróis durante essa catástrofe dentro do multiverso, como o Soldado Invernal e o Gavião Arqueiro enfrentando uma instalação da Hydra e sendo salvos dela por uma versão alternativa do Capitão América, o Pantera Negra e a Shuri dominando uma versão alternativa e futurista de Wakanda, e outros personagens como Loki, Namor, Hela, que estão atrás do Cronovion por planos próprios em vez de apoiar algum dos Dooms do seu universo. A temporada 0 acaba sem um final conclusivo ou definitivo, com os dois Doutores Dooms se enfrentando para conquistar o Cronovion, com todo esse caos que está acontecendo nas linhas do tempo, com os personagens tentando entender o que está acontecendo durante toda essa situação de multiversos entre o caos. Então, são várias pontas soltas que estão sendo amarradas cuidadosamente ao longo das temporadas. E tudo isso acaba ocasionando no enredo da temporada 1, que é justamente o Drácula conseguindo colocar as mãos no Darkhold e colocando Nova York em uma noite eterna, que é, então, o nome da primeira temporada, Eternal Night Falls. E aqui entramos na temporada 1, que tem os seus acontecimentos diretamente ligados à temporada 0, onde o Doom acaba encontrando uma peça-chave para ajudar ele nos seus planos, que é o Drácula. Em vez de tentar conquistar tudo sozinho, o Doom acaba se aliando ao Drácula para então ter a ajuda do vampiro para conseguir colocar o mundo em caos, enquanto ele está indo atrás do Cronovion. Com essa aliança entre os dois, o Drácula informa que o objetivo dele é encontrar as páginas perdidas do Darkhold, ou seja, o Vampiric Verse que a gente vê na primeira temporada, pois esses versos vão conseguir deixar os vampiros mais fortes e com um poder quase ilimitado para conseguir continuar conquistando o universo. Apesar dessa aliança entre os dois, não se engane, isso é apenas por conveniência. O Doom ainda tem o objetivo de manipular e controlar o tempo, enquanto o Drácula tem o objetivo de criar um império próprio. Usando um fragmento do Cronovion chamado de Fragmento do Tempo Puro, o Drácula e o Doom conseguem colocar Nova York em uma noite eterna, fazendo com que haja uma alteração na rotação da Lua. E isso faz com que vários vampiros consigam atacar livremente a qualquer momento.
Isso faz com que enxames inteiros de vampiros se libertem, pessoas sejam transformadas em vampiros, o castelo do Drácula surja em pleno Central Park e uma catástrofe gigantesca só assola a cidade a cada momento. E isso faz com que a cidade praticamente deixe de existir para se tornar apenas um campo gigantesco de batalha entre vampiros e cidadãos. Enquanto isso, o Doutor Estranho ainda está preso no emaranhado temporal da temporada 0 e que antes dele desaparecer, ele havia lançado o Darkhold pro plano astral, mas isso acabou com que algumas das suas páginas fossem perdidas durante o trajeto. Isso faz com que o Quarteto Fantástico apareça e assuma o controle, pois os Vingadores e outros heróis estão meio que perdidos por todo esse emaranhado de linhas temporais. Então eles se tornam os protagonistas mais importantes para a temporada 1, porque eles estão tentando efetivamente resolver esse problema com Drácula. Aqui acaba acontecendo duas situações. A gente tem o Reed Richards, que não acha que enfrentar os vampiros na força seja efetivo, então ele quer entender como o Cronovion afeta os vampiros, como ele pode utilizar a fórmula de Montesi para impedir que os vampiros continuem surgindo e se realmente há uma cura para o vampirismo. Por outro lado, a gente tem o Homem de Ferro com alguns pensamentos bem opostos. Aqui, o Tony Stark acha que ir atrás de uma cura é um pouco de perda de tempo e que eles precisam agir rápido. Então, qualquer pessoa que esteja contaminada com vampirismo é uma ameaça, que eles precisam eliminar o Drácula o mais rápido possível, mesmo que isso cause embaixas significativas. E justamente esses dois pensamentos diferentes acabam criando um atrito entre os dois, pois o Reed Richards é a esperança de tentar salvar as pessoas infectadas, enquanto Tony é a necessidade de acabar com essa guerra o mais rápido possível. Com essa história acontecendo, o Cavaleiro da Lua acaba interferindo e ele acaba criando o Eternity Knights, que são pessoas que estão dispostas a enfrentar toda essa horda de vampiros para conseguir achar uma solução efetiva o mais rápido possível, enquanto o Dr. Reed acaba pesquisando sobre uma possível cura. Nesse Eternity Knights, nós temos outras pessoas envolvidas, que são o Homem de Ferro, o Soldado Invernal, o Wolverine, a Psylocke e o Adam Warlock. E a missão desse grupo é simples, é salvar as pessoas o mais rápido possível. Mesmo que o Cavaleiro da Lua ache que nem todas as pessoas que foram infectadas e se tornaram vampiros têm uma salvação definitiva. Então, a missão deles é tentar agir de uma maneira rápida para tentar salvar o máximo de pessoas possível em um curto período de tempo. E o mais engraçado é que no meio da história toda, a Garota Esquilo acaba aparecendo, pois ela se encontrou com o Ratatorsky. Espero que eu esteja falando o nome dele certo, eu realmente não sei falar a pronúncia. Que é um mensageiro de Asgard. E com isso, ela acaba descobrindo que o Drácula e o Dr. Doom atraíram o Ratatoskir pra Terra, que o chifre do Ratatoskir é bem efetivo para a eliminação de seres imortais e é por isso que o Drácula quer capturar ele. Então, durante a missão da Garota Esquilo com o Ratatorsky, acaba acontecendo algumas coisas. O Drácula ele consegue utilizar o poder dele para controlar esquilos e outros seres menores, e isso faz com que a Garota Esquilo fique enfraquecida e seja salva pelo Cavaleiro da Lua e pelo Homem de Ferro, e efetivamente a captura definitiva do Ratatorsky pelo Drácula. Sabendo que o Dr. Reed está atrás de elementos para criar uma cura, o nosso Pantera Negra, T'Challa, acaba levando uma erva coração para que ele possa ser utilizado na criação de alguma possível cura. Porém, o Drácula, descobrindo seu plano, acaba interceptando o caminho dele e, sabendo que as suas presas de vampiros não conseguiriam perfurar a armadura de Vibranium que ele usa, ele acaba utilizando um fragmento de Chronomium vermelho para infectar o T'Challa e ele se tornar um vampiro. Contudo, o Drácula jamais imaginou que o T'Challa ia conseguir controlar sua própria mente, resistindo então às tentações do vampirismo, apesar de fisicamente ser um vampiro, e conseguindo fugir para levar a erva coração para o Dr. Reed fazer o estudo dela. O T'Challa então acaba levando a erva coração até o Dr. Reed, que, junto da ajuda de uma das variantes da Shuri, eles acabam entendendo que o emaranhado temporal acabou afetando os Chronoverses. Então eles têm que agir rápido para achar uma cura para o vampirismo, restaurar a realidade e usar um tempo para estudar o Cronovion. Algo legal que o jogo consegue explicar é justamente sobre a gente ter o manto e a adaga como
basicamente um personagem jogável só que alterna entre duas pessoas. E isso tem uma explicação justamente por conta do emaranhado temporal. Por conta dessa bagunça toda das linhas do tempo, o manto e a adaga acabam deixando de existir simultaneamente. Então, quando um aparece, o outro some. Então, por isso que quando no jogo a gente está de adaga, o manto não tá com a gente. E aí, quando a gente se torna o manto, a adaga some. Diferente, por exemplo, e já mencionando uma personagem que vai aparecer mais pra frente, a Jean Grey com a Fênix. A gente vê a Fênix aqui, mas elas meio que são uma personagem só, com duas aparências, diferente do manto e da adaga, que são dois personagens diferentes que intercalam entre si. Isso é algo bem legal, gostei de trazer aqui, porque eles são meu main, eu adoro eles, então é legal trazer essa curiosidade. Ao longo da história da temporada, fica claro que a conquista de Nova York é apenas uma parte do plano do Drácula, pois ele tem a intenção de conseguir as outras páginas do Darkhold, tentar entender e dominar o Cronovion, transformar o universo em seu império de noite eterna para sempre e transformar todos os humanos em vampiros, criando assim um exército gigantesco. A temporada 1 termina sem uma derrota definitiva do Drácula, mas com grandes avanços da resistência. A Noite Eterna sobre Nova York não é completamente desfeita, o Drácula ainda é uma ameaça muito forte para o universo, o Reed ainda está aperfeiçoando a sua cura pro vampirismo e o Doom, nas entrelinhas, ainda está com seu plano de tentar conquistar e manipular o tempo. No entanto, os heróis conseguem impedir com que o Drácula siga completamente com o seu plano, e aí a atenção acaba se voltando para Krakoa, onde o foco deixa de ser a invasão vampírica e acaba se tornando a confusão e as consequências do emaranhamento temporal na vida dos mutantes. E aí se inicia a segunda temporada Hellfire Gala, que eu vou trazer no vídeo que vem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo da temporada 0 e da temporada 1 de Marvel Rivals. Pessoalmente, Marvel Rivals é um jogo que eu tenho muito carinho, apesar de eu me estressar um pouco com ele. Porque foi o jogo que fez com que eu começasse a criar conteúdo pra internet, começasse a fazer lives e a criar vídeos pro YouTube narrando as histórias dos jogos que eu finalizo em live. Então, trazer ele aqui é bem importante, porque ele é bem importante pra mim. E eu gosto bastante da história do jogo, eu acho que ela é muito legal, mas é uma história bem densa, bem grande, que não dá pra colocar em um vídeo só, sem esse vídeo ter pelo menos 1 hora. Então eu vou fazer outros vídeos resumindo a cada 2 temporadas a história toda do jogo, que logo mais estará chegando a sua temporada 9.5, com a chegada do novo personagem, o Capuz. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês comentem bastante, deem seus likes e continuem ajudando essa streamer pequenininha aqui a continuar fazendo lives, fazendo vídeos e trazendo as histórias de jogos que eu finalizo em live pra vocês. Então me segue nas minhas redes sociais, é @sabrenes, em todas as redes, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, todos eles, tá bom, meus queridos? Então um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!